O papo agora é com Rodrigo Souza Costa, presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federasul, para falar sobre reunião a respeito de decretos estaduais, para debater esses decretos estaduais. Teve, inclusive, a Carta de Osório 2024 e várias federações empresariais do Rio Grande do Sul que se manifestaram contra a retirada de incentivos fiscais. Estou falando de Fecomércio, Farsul, Federasul e Fiergs, especialmente envolvendo a proposta de aumento da alíquota modal do ICMS de 17% para 19,5%. E como alternativa, o governo gaúcho editou decretos que retiram incentivos fiscais de diversos segmentos produtivos com o objetivo de ampliar a arrecadação, aumentando a carga tributária. Como é que está sendo na prática? Como é que está sendo esse início de ano? Como é que estão as tratativas para buscar algumas soluções aí para o meio empresarial, para as entidades, enfim, pensando em quem está do outro lado do balcão, não quem está no governo e que muitas vezes aumenta o imposto, por mais que o discurso anterior fosse de não aumentar imposto, e aí tem impacto também diante das empresas. Rodrigo Souza Costa, obrigado por atender a Rádio Independente, bom dia. Bom dia, um grande prazer estar na Rádio Independente, um bom dia a todos os ouvintes, uma grande honra estar com vocês. O que dá para falar do cenário atual? Desde aquilo que se viu no final do ano passado, daquilo que o governo inicialmente encaminhava, depois teve alteração e as próprias entidades, através da Federasul, por exemplo, se manifestando o contrário. Como é que está sendo esse debate? O que nós podemos ter daqui para frente? Interessante, nós vivemos aí num final de ano que nos fomos surpreendidos com uma tentativa de aumento de ICMS, de um governo que se elegeu prometendo que não aumentaria impostos, Essa iniciativa foi rechaçada pelo parlamento, não chegaram a colocar em votação, porque não tinham votos suficientes, mas o governo fez de forma unilateral, eu diria até arbitrária, decretos que nós consideramos uma verdadeira violência contra toda a sociedade gaúcha, porque eles atingem a população, a família gaúcha como um todo, especialmente na alimentação. E é sobre isso que nós vamos fazer essa reunião amanhã, dia 7, na Federasul, lá convidamos todas as outras federações, entidades, sociedade civil organizada, no sentido de começarmos uma mobilização para sensibilizar o governador Eduardo Leite para que ele volte a si pela gravidade que representam os decretos. Só para ter uma noção do que a gente está falando, assim, as pessoas estão achando, são decretos de benefícios fiscais, como se isso fosse atingir grandes empresas. Mas não, está pegando em cheio a população. Os decretos retiram da cesta básica gaúcha o arroz, o feijão, a carne, a batata, as hortaliças, as verduras, as frutas, o pão. A gente fica se perguntando, mas o que sobra na cesta básica de alimentação do gaúcho, Então, retiram, no momento que retira da cesta básica, aquilo que estava pagando 7% de ICMS, passa direto para a alíquota padrão de 17%, que é calculada por dentro. Então, o que acontece com esses produtos? Eles vão ter 20,4% do preço do arroz, do feijão, da carne, vai ser ICMS, é um aumento absurdo de ICMS, E ao mesmo tempo, com o que sobra na cesta básica, eles passam de 7% para 12%. Então, é aumento de imposto de uma forma arbitrária, direto para o consumidor, retirando, de fato, capacidade de consumo, renda das famílias gaúchas. Chega ao extremo, assim, o pão francês, que era um produto isento, ele perde a isenção, então ele passa direto para os 17%, Ele é de isento, ele passa a ter 20% do preço dele de ICMS. E aí tem outras situações, por exemplo, ele aumenta o custo com tributos aí de produtos que eram isentos, defensivos agrícolas, pegando todo o agronegócio, mas ele aumenta, de fato, o ICMS de 7% para 12% nas carnes de aves e suínos, que são cooperativas e agricultura integrada de pequenos agricultores familiares, que já passavam por uma dificuldade muito grande. Vocês aí em Lajeado têm consciência disso. Era um setor que já vinha no vermelho, vinha enfrentando dificuldades, não tinha condições de competir com Santa Catarina e Paraná, já tinha um mercado inundado por produtos de lá, e eles se tornam, de fato, nós acreditamos que esses segmentos vão se tornar, se forem mantidos os decretos, inviáveis, que eles vão ser praticamente extintos. Então, é um risco muito grande até de convulsão social, porque a gente pensa
que farão pais e mães de famílias, pequenos agricultores, quando enxergar, tá, meu aviário eu não tenho mais para quem produzir, para quem vender, para quem integrar, o meu custo de produção aumentou, a minha pequena propriedade que agregava valor não é mais viável. O que farão essas pessoas? As pessoas ainda não se deram bem conta da gravidade do que vai acontecer a partir da vigência dos decretos em 1º de abril. Então, essa primeira reunião amanhã é para uniformizar a ação das entidades de classe, no sentido de uma mobilização conjunta, de andarmos de braços dados, chamar o governo, abrir o diálogo com o governo. Eu vou propor até uma reunião técnica com o governo e com o Parlamento Gaúcho, com a Assembleia. Vou propor a data do dia 21 de fevereiro, para nós debatermos um a um os impactos sociais e econômicos de cada decreto, né, e demonstrarmos para o governo que, ao contrário de aumentar a arrecadação, nós vamos perder a arrecadação a médio e longo prazo, porque a gente não consegue cobrar impostos de setores que não existem mais. Eu até citei como exemplo, o Rio Grande do Sul já foi líder da produção de calçados no Brasil inteiro. Hoje o líder é o Ceará. O Ceará que é o líder. E as empresas que produzem no Ceará são empresas gaúchas, que foram hostilizadas aqui e foram para lá. E a gente não está mais conseguindo arrecadar impostos e CMS dessas empresas lá no Ceará. Não é possível. A Secretaria do Rio Grande do Sul não consegue cobrar impostos lá no Ceará. Então, isso é um exemplo do que acontece quando a gente hostiliza o empreendedor, o investidor. Mas, nesse caso, o mais grave que a gente percebe é a retirada de renda da população gaúcha, da família gaúcha. As pessoas vão ter que racionar a comida na família, vão ter que diminuir olha, eu não tenho renda, então vou ter que diminuir a capacidade de consumo, vou ter que readequar minha alimentação em casa. Isso é muito agressivo, especialmente porque o governador Eduardo Leite se elegeu dizendo que não aumentaria impostos. Foi uma promessa de campanha, a população gaúcha acreditou nele, o elegeu, né? E essa promessa tem que ser honrada. O parlamento já disse que não aceita aumento de impostos, a gente não pode passar por cima do parlamento e da vontade popular gaúcha através de decretos com natureza confiscatória, decretos que retiram comida da mesa das famílias gaúchas, da população gaúcha. Isso é uma violência que nós não aceitamos e vamos lutar contra ela dentro da legalidade, com a mobilização, com o esclarecimento da opinião pública. Presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, esse encontro que vocês vão realizar, então, deverá ter a participação de alguém do governo, um representante do governo, ou esses dados e essas informações todas que vocês vão reunir em um documento, por exemplo, vão ser entregues nessa outra proposta de encontro aí de audiência com o governador? Essa primeira reunião de amanhã ela é só da sociedade civil organizada, ela não inclui deputados, políticos, nem o governo, porque é um primeiro momento para nós, demonstrarmos a disposição de várias federações e entidades de classe de atuarem em defesa da população gaúcha, que está sendo agredida com decretos que são uma verdadeira violência. Então, nós demonstramos a nossa disposição de atuarmos estrategicamente em conjunto, e de forma organizada. Então, vamos mensurar os impactos para cada setor, vamos montar a estratégia e vamos abrir o diálogo com o governo. Então, amanhã, no dia 7, essa reunião só entre as entidades, e eu vou propor, depende da aprovação das outras entidades, que no dia 21 de fevereiro, que a gente faça uma nova reunião de debate técnico, de uma tarde inteira, aí sim convidando o governo estadual, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a Secretaria da Agricultura, para enxergar os impactos sobre cada um dos setores, aí a sociedade civil organizada, a Assembleia, as frentes parlamentares, a Assembleia Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul, Legislativa, né, e o governo, fazermos um grande debate para mensurarmos os prejuízos, os debates, e até para encontrarmos alternativas em conjunto, que no nosso entendimento é alternativas de gestão, que busquem eficiência e eficácia no melhor uso dos recursos públicos disponíveis, né? Essa é a nossa ideia. Não faltam exemplos no estado do Rio Grande do Sul de superação de dificuldades através da gestão. Nós temos aí até um grande exemplo recente, né, dessa construção da Ponte Nova Roma do Sul, né, que foi um exemplo de gestão eficiente e eficaz, que conseguiram escoar a safra, vão conseguir escoar a safra graças à mobilização de gestão eficiente e eficaz que resolveu o problema construindo uma ponte aí, recuperando um estrago que tinha sido... Uma comunidade que foi vítima de uma tragédia, né? Então, não faltam exemplos de gestão no estado do Rio Grande do Sul. O senhor fala em mensurar. É possível mensurar qual o impacto, né, para a nossa economia? E o senhor falou muito ali chamou a atenção, né, que as pessoas não têm que racionar comida, se o impacto vai ser mais para as pessoas
com renda mais baixa, se vai pegar o empresário também, de que forma isso vai afetar o empresário, e é possível mensurar a chance de uma mudança naquilo que já foi exposto aí através do governo estadual, lembrando que houve uma mobilização muito forte quando o governador queria subir dos 17% para 19,5% a alíquota do ICMS, e essa mobilização fez com que ele viesse com esse plano B, só que o plano B também não agrada. Qual é a possibilidade de mudar e qual seria a saída? O que a Federação entende? Olha, governador, quem sabe vamos por aqui, o que pode ser feito, porque acredito que deixar como está, ele também não vai aceitar. Nós não queremos nem o plano A nem o plano B, nós queremos o plano de gestão que elegeu o governador do estado. Ele se elegeu dizendo que não aumentaria impostos. Então ele não pode oferecer duas alternativas de aumento de impostos se ele prometeu que não faria isso, né? Fazer uma analogia, isso é como perguntar para alguém assim, você prefere ser assaltado em casa ou no trabalho? Olha, eu prefiro não ser assaltado, eu quero ter segurança, eu não quero discutir essa hipótese, né? Você prefere ter imposto no ICMS geral ou nos alimentos? Não, a promessa foi de que não haveria impostos, né? Então nós temos que ter, acho que uma premissa básica, o limite da narrativa é a coerência. O governo não pode dizer nós vamos aumentar gastos públicos porque estamos com superávit do Rio Grande do Sul e comemora o superávit. E ao mesmo tempo diz, mas o superávit na verdade é um déficit, então nós precisamos aumentar os impostos. Ou você tem superávit e tem que reduzir despesa, não aumentar a despesa, né? Ou você tem superávit e pode fazer despesa, ao contrário, né? Ou você tem déficit, aí tem que reduzir a despesa e não deve aumentar impostos, porque não foi prometido que não faria, né? Então, essa narrativa de tentar pegar o melhor dos dois mundos, eu digo que tem superávit na hora que eu quero aumentar a despesa e oferecer benefícios para os meus, mas eu digo que eu tenho déficit na hora que eu quero retirar impostos da comida da população gaúcha, né? Então, essa narrativa ela não para de pé. Tem que ter uma coerência entre os dois discursos. E é sobre isso que nós estamos falando. A gente acredita na maturidade da democracia gaúcha e que ela vai oferecer remédios legais para resolver um problema desses. Uma democracia madura, quando você tem um decreto que vai contra uma promessa de campanha, que tem uma natureza confiscatória, que vai retirar comida da mesa da população de baixa renda, de trabalhadores, né? E mesmo que o governo eventualmente diga, não, mas nós vamos devolver pelo Devolve IRS, nós vamos devolver para quem está, para a população mais desfavorecida, que está desempregada. Tá? Quem é essa população? É uma família que ganha até 3 salários mínimos. Tá? Então, hoje o nível de desemprego, vocês acabaram de falar sobre isso, no estado do Rio Grande do Sul, ele é muito baixo. Hoje tem muita gente que não é empregável, por isso não se emprega. Mas as pessoas... Nós temos casos aí de trabalhadores, operadores de máquinas, o cara força a demissão para receber um benefício do governo. Ele ele já tem a casa própria dele, ele vai para o restaurante popular com a família, né? Isso não é bem-vindo, quer dizer, você tem então uma família aí que ganha R$ 4.400, um operário casado com uma comerciária, com uma secretária, cada um ganha R$ 2.200, ele vai ter que pagar muito mais impostos. E esse dinheiro vai ser devolvido para uma família que os pais, o pai e a mãe não estão trabalhando. Quer dizer que você tem uma família, o Vale aí é muito rico em exemplos de pessoas que prosperam pelo trabalho. A pessoa está trabalhando, o pai e a mãe estão fazendo sacrifícios, sacrificando o tempo dela com os filhos para oferecer dignidade para os seus filhos, e aí vão pagar mais impostos para que outros pais que não querem trabalhar, porque hoje tem um desemprego baixo no estado do Rio Grande do Sul, outros pais que não querem trabalhar ou que não estão fiquem em casa vendo a vida passar. É este o exemplo de valores que nós vamos passar para as próximas gerações? Olha, é melhor não trabalhar e ficar parado em casa, vivendo do trabalho de um operário, de uma secretária, de uma comerciária, que está fazendo um sacrifício para dar o melhor para sua família. Hoje, então, presidente, o senhor falaria que eu acho que tem uma distorção aí. Seria de quanto a chance de reversão hoje? Eu não faria apostas, tá? Eu digo assim, nós faremos o nosso melhor. O papel da Federação são milhares de pessoas que trabalham voluntariamente, vivem dos próprios negócios, se doam em prol do interesse público. O papel nosso é fazer isso que a gente está fazendo aqui com vocês, despertar a opinião pública para que as pessoas enxerguem. O que eu acho, assim, qual é o cenário mais provável? Acho que essa agressão ela é tão forte, eu não consigo enxergar um pai, uma mãe, um agricultor familiar inviabilizando o seu aviário, o seu negócio, a sua propriedade, tendo que ir embora para a cidade, abandonando o campo, sem antes fazer uma mobilização. Eu acho que o risco desses decretos é a convulsão social. Eu acho que eles vão provocar mega mobilizações. A gente vê nos grupos de WhatsApp dos produtores rurais
pequenos, médios e grandes, todo mundo acompanhando o que está acontecendo na Alemanha, na Bélgica, na França, aconteceu na Holanda, né? Todo mundo, e não se deram conta ainda que estão sendo agredidos com um aumento abusivo e violento de impostos. Quando essas pessoas se derem conta, e eu disse isso para o governador no Palácio do Piratini, no dia 15 de dezembro, quando ele disse, olha, é uma coisa ou outra, ou vocês aceitam o aumento ou eu boto os decretos. Eu disse, governador, eu não acho crível que o senhor vá manter esses decretos de pé, eles são uma violência tão grande que o senhor vai levar pessoas que já estão numa situação muito difícil, o senhor vai levá-las ao desespero. Isso é um risco de convulsão social. O senhor vai ter milhares de agricultores subindo com tratores para cima das estradas e indo em direção à cidade, para frente do Banrisul. Isso, eu não acredito que o senhor vai manter uma coisa dessas de pé, porque é uma agressão tão grande que as pessoas vão reagir antes de abandonar a propriedade. Tá? E isso não é razoável, isso não é bom para o senhor, isso não é bom para nós, isso não é bom para o Estado do Rio Grande do Sul. Isso, eu acredito que o senhor vai voltar ao bom senso, ele não tem sensatez nisso. E a manifestação, elas são bem-vindas desde que dentro da legalidade. Né? Nós temos muito medo que o desespero substitua a razão. Quando você leva as pessoas ao desespero, o desespero termina substituindo a razão. Pais e mães vêm na iminência de perder tudo, de ver os filhos passando necessidade, né? Então, eu acho que a mobilização e a reação da sociedade, eu acredito que será tão grande pelo grau de violência que representam os decretos, que ele se obrigará a recuar. O parlamento vai caçar os decretos por decretos legislativos, vai sentar para negociar, ele vai ver um impacto. E se nada for feito, bom, nós faremos a nossa parte. Tá então, certo. No dia simbólico, dia 1º de abril, é o dia que entram em vigor os decretos, é no dia 1º de abril. Neste dia simbólico, eu estarei na frente do Palácio do Piratini lá, com todos aqueles que não aceitam este rompimento de promessa, esta violência, dizendo, olha, sociedade gaúcha foi derrotada por ter acreditado num político que se elegeu prometendo que não aumentaria impostos. Nós fomos derrotados. Este é um dia triste para a democracia gaúcha. Fomos todos derrotados, vão tirar comida da mesa das pessoas. Eu vou estar lá protestando para que todos saibam o que aconteceu. Eu não quero que as pessoas sejam pegas de surpresa como está acontecendo hoje. As pessoas não sabem o que vai acontecer no dia 1º de abril, que esses decretos vão entrar em vigor. Né? Então é importante que as pessoas tenham esclarecimento, saibam que vão ser diretamente atingidas, para que possam se mobilizar e derrubar os decretos. O governador volte a si e volte ao bom senso, à sensatez. Né? Presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, obrigado aí pela participação, uma boa reunião amanhã e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, eu que agradeço a participação de vocês, um grande abraço, um bom dia a todos vocês. Obrigado. Muito obrigada. 11h05, 30 graus e 4 décimos é a temperatura. Conversamos com o presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa. Agora vamos ao Independente Notícias com Marcelo Cardoso e na sequência voltamos com Troca de Ideias.